Capítulo 3 aqui, então. De O Morro dos Ventos Vivantes, vocês já sabem as coisas principais, né? Me indiquem livros aqui embaixo nos comentários, deixe seu like e se inscreva aqui no canal de audiobooks, Cissa Books, ok? Então, vamos capítulo 3, Emily Bronte. Vou dar as dicas, né? Vou dar os avisos que eu possa gaguejar ou errar alguma palavra. Por quê? Esse livro tem palavras muito difíceis que são antigas, tá? Então eu tenho um pouquinho de dificuldade com essas palavras que são novas pra mim. Tipo, eu sempre li palavras difíceis, mas falar é uma coisa bem complicada. E também talvez tenha muitos barulhos externos, porque aqui na minha rua passa um tantão de caminhão. E aqueles caminhão com várias cargas, sabe? Que eles são pesados para muito pesado, entendeu? E eles fazem uma barulheira danada. Então, vamos começar o capítulo 3. Avisos dados. Se inscreva-se, tá bom? Capítulo 3. Enquanto me acompanhava escada acima, ela recomendou que eu escondesse a vela e que não fizesse barulho algum, pois seu amo tinha uma estranha cisma com o quarto no qual ela me instalara, e não deixava ninguém ficar hospedado ali. Perguntei o motivo. Ela não sabia, foi o que respondeu. Fazia apenas 1 ou 2 anos que morava ali. Ocorriam tantos eventos estranhos no lugar que ela nem sequer se dava o trabalho de ficar curiosa. Estupefato demais para ficar curioso também, tranquei a porta e olhei à minha volta, procurando a cama. Toda a mobília no quarto consistia em uma cadeira, um guarda-roupa e uma enorme caixa de carvalho com quadrados entalhados por todo o topo, entalhados perto do topo, que lembravam janelas de coches. Depois de me aproximar da estrutura, olhei dentro dela e percebi tratar-se de um tipo singular de cama moda antiga, muito convenientemente projetada para se eliminar a necessidade de cada membro da família ter um quarto só para si. Na verdade, ela formava um pequeno closet, e o parapeito de uma janela que havia dentro também servia como mesa. Abri os painéis laterais, entrei com minha vela, voltei a fechar os painéis e senti-me a salvo da vigilância de Radcliffe e de todos os outros. O parapeito no qual deixei a minha vela tinha alguns livros mofados em um dos cantos e estava coberto de algo escrito arranhado na tinta. Esse escrito era nada além de um nome repetido com vários tipos de caracteres, grandes e pequenos. Catherine Earnshaw, aqui e ali às vezes com as variações Catherine Radcliffe e Catherine Linton. Com languidez, recostei a cabeça contra a janela e continuei a soletrar repetidamente Catherine Earnshaw, Radcliffe, Linton, até que meus olhos se fecharam. Mas eles não haviam descansado nem 5 minutos quando umas letras brancas começaram a brilhar no escuro, com aspectos vívidos, e o ar encheu-se de Catherine. E despertando para dissipar o nome visível demais, percebi que o pavio da minha vela estava encostado em um dos volumes antigos e perfumando o lugar com cheiro de couro queimado. Apaguei a vela e, muito incomodado pelo frio e por um enjoo persistente, sentei-me e abri sobre meus joelhos o tomo danificado. Era uma bíblia, impressa com tipos esguios e cheirando terrivelmente a mofo. Em uma das folhas estava escrito: pertence a Catherine Earnshaw, e uma data de cerca de 25 anos atrás. Fechei o livro e peguei outro e depois outro, até que havia examinado todos. A biblioteca de Catherine era seleta, e seu estado de deterioração provava que ela havia sido bastante usada, embora nem sempre para fins de leitura. Quase nenhum capítulo havia escapado de um comentário escrito à tinta, ou pelo menos era o que parecia, cobrindo cada pedaço de espaço em branco deixado pelo impressor. Alguns eram frases soltas, outras partes formavam um diário normal, escrito com garranchos disformes da mão de uma criança. No topo de uma página extra, que provavelmente foi considerada um tesouro quando descoberta, fiquei impressionada de ver uma caricatura excelente de meu amigo Joseph. Os traços eram grosseiros, mas havia potência neles. O interesse imediato por Catherine acendeu-se dentro de mim, e comecei então a decifrar seus hieróglifos desbotados. Um domingo horrível, assim começava o parágrafo abaixo. Queria que meu pai já estivesse de volta outra vez. Hindley é um substituto detestável. A maneira como ele se comporta com Radcliffe é atroz. H e eu vamos nos rebelar, e damos o passo inicial hoje no fim da tarde.
O dia todo caiu uma chuva muito forte. Não pudemos ir para a igreja, portanto, Joseph teve de reunir a congressão no sótão. E enquanto Hindley e sua esposa estavam no andar de baixo, desfrutando do fogo confortável da lareira e fazendo qualquer coisa que não fosse ler a Bíblia, posso garantir, eu e Radcliffe e o pobre rapaz que conduzia o arado fomos obrigados a pegar nossos livros de orações e subir. Fomos dispostos em fila, sobre uma saca de milho, gemendo e tremendo de frio, esperando que Joseph fosse tremer também, pois assim sua homilia seria curta. Que ideia inútil! O culto demorou precisamente 3 horas e meu irmão ainda teve a cara de pau de exclamar, quando nos viu descer. O que, já acabaram? Nos fins de tarde de domingo, costumávamos ter permissão de brincar, caso não fizéssemos muito barulho. Agora, um simples vizinho de nervoso já era o bastante para ficarmos de castigo contra a parede. Abre aspas. Ali, todas essas coisas que eu li até agora eram de aspas, tá? Que eram as escritas de Catherine na Bíblia, tá? Abre aspas. Você se esquece de que tem um patrão aqui, diz o tirano. Vou acabar com o primeiro que me irritar. Exijo compostura e silêncio absolutos. Ai, meu Deus, foi você? Frances, querida, puxa os cabelos dele à medida que passar por ele. Ouviu estalar os dedos. Frances puxou os cabelos dele com vontade e depois foi se sentar no joelho do marido e lá ficaram eles, como dois bebês, beijando-se e falando bobagens por horas. Uma conversa boba do qual deveríamos nos envergonhar. Acomodamo-nos o melhor que pudemos sobre o arco do aparador. Eu havia acabado de amarrar nossos aventais um no outro e os penduramos em uma cortina quando entrou Joseph. Vindo dos estábulos, resolver um afazer. Ele desmanchou meu trabalho, deu-me um cascudo e grasnou. Fecha aspas, abre aspas. Fecha aspas, porque acabou a escrita, abre aspas. O seu amo mal acabou de ser enterrado. O domingo ainda não acabou. O som do evangelho ainda ecoa nos ouvidos de vocês e vocês ousam brincar. Sintam-se envergonhados. Sente-se, capetas. Há livros bons o bastante por aqui, se vocês pelo menos se dispusessem a lê-los. Sentem-se e pensem em suas almas. Fecha aspas. Abre aspas. Dizendo isso, ele nos forçou a corrigir nossa postura, de modo que recebêssemos do fogo, diante da lareira, apenas um leve raio de luz que iluminasse os calhamaços que jogou diante de nós. Não pudemos suportar tal ocupação. Peguei o volume encardido pela costura e joguei-o no cantil, jurando odiar um bom livro. Radcliffe chutou o livro dele para o mesmo lugar. Aí armou-se um alvoroço. Fecha aspas. Abre aspas. Amo Hindley, gritou nosso capelão. Amo. Amo. Vem aqui. A senhorita Cat arrancou a lomba do elmo da salvação e Radcliffe chutou a primeira parte de O Largo Caminho da Destruição. É espantoso que o Senhor permita que eles ajam dessa maneira. Credo, o velho teria dado uma bela coça neles, mas ele se foi. Fecha aspas. Abre aspas. Hindley saiu apressadamente de seu paraíso na lareira e subiu, agarrando um de nós pela gola da roupa e o outro pelo braço, e arrastou-nos até a copa, onde Joseph asseverou que o tinhoso nos carregaria dali com a mesma certeza que tínhamos de estar vivos. E assim, confortados, cada um de nós encolheu um canto separado para aguardar por seu advento. Alcancei esse livro e um tinteiro de uma estante. Deixei a porta entreaberta para que entrasse um pouco de luz. Estou escrevendo faz 20 minutos. Mas minha companhia está inquieta e propõe que nós nos apropriemos da capa de leitura e corramos pelo pântano escondido sob ela. Uma sugestão agradável. Então, se o velho mal-humorado voltar para cá, ele talvez acredite que sua profecia tenha se cumprido, pois nós não podemos estar mais molhados e com frio na chuva do que aqui. Fecha aspas. Acho que Catherine teve êxito em seu projeto, pois a frase seguinte era sobre outro assunto. Ela estava às lágrimas. Fecha aspas. Eu jamais poderia imaginar que Hindley fosse capaz de me fazer chorar tanto, escreveu ela. Fecha aspas, né? Abre aspas. Minha cabeça dói ao ponto de eu não conseguir colocá-la no travesseiro, e ainda assim eu não posso ceder. Pobre Radcliffe!
Hindley chama-o de vagabundo e não permite mais que ele se sente ou coma conosco. Diz ele que Radcliffe e eu não podemos brincar juntos e ameaça expulsá-lo de casa se nos desobedecermos às suas ordens. Ele tem culpado nosso pai. Como ele se atreve por tratar H de modo demasiadamente liberal e jura que vai colocá-lo em seu devido lugar. Fecha aspas. Comecei a cochilar enquanto lia a página mal iluminada. Meu olho ia da parte escrita à mão para a parte impressa. Vi um título vermelho ornamentado. Abre aspas. 70 vezes 7 e o primeiro do 70º e o primeiro do 71º. Um pio sermão proferido pelo reverendo na capela de Gimmerden Soul. Fecha aspas. Enquanto eu estava semiconsciente, importunando meu cérebro para que adivinhasse o que Jabez Branderman teria a dizer sobre o assunto, afundei na cama e dormi. Ai, como os efeitos de um chá ruim e de um mau temperamento. O que mais poderia estar me fazendo passar uma noite tão horrível? Não consigo me lembrar de outra tão ruim para que eu possa comparar. Comecei a sonhar antes mesmo de perder a noção de onde estava. Achei que fosse manhã e que eu havia começado a voltar para casa, com Joseph como guia. Montes de neve de muitos metros cobriam a nossa estrada, e, à medida que atravessávamos com dificuldade, meu companheiro me cansava com constantes reprimendas pelo fato de eu não ter trazido um cajado de peregrino. Ele me dizia que eu jamais conseguiria entrar em casa sem um e brandia de modo arrogante um bordão pesado, ou pelo menos foi assim que entendi que se chamava. Por um instante, considerei absurdo o fato de eu precisar de tal arma para poder entrar em minha própria casa. Em seguida, uma ideia nova me ocorreu. Eu não estava indo para casa, estávamos em uma jornada para ouvir o famoso Jabez Branderham fazer uma pregação com base no texto, abre aspas, 70 vezes 7, fecha aspas, e eu e Joseph, o pregador, havíamos cometido, abre aspas, primeiro do 71º, fecha aspas, e iríamos ser denunciados publicamente e excomungados. Chegamos à capela. Eu, de fato, já passei por ela em muitos passeios, 2 vezes ou 3. Fiquei em uma depressão entre 2 colinas, uma depressão elevada, perto de um pântano cuja umidade turfosa dizia-se que servia para embalsamar os poucos corpos depositados ali. O telhado até hoje está inteiro, mas com o estipédio de um clérigo e de apenas 20 libras por ano, além de uma casa de 2 quartos que ameaçam em breve se tornar um só. Nenhum religioso queria assumir as funções de pastor, especialmente quando se dizia que seu rebanho preferiria deixá-lo à míngua a ter de dar a ele um penny dos seus próprios bolsos. No entanto, em meu sonho, Jabes tinha uma congregação numerosa e atenta, e ele pregava, meu bom Deus, que sermão! Era dividido em 490 partes, cada uma exatamente igual a uma fala comum proferida do púlpito e cada uma discutindo um pecado diferente. Onde ele buscava esses pecados, eu não sei dizer. Ele tinha uma maneira peculiar de interpretar o texto, e parecia ser necessário que o irmão pecasse diferentes pecados em cada ocasião. Eles eram de natureza muito inusitada, estranhas transgressões que eu jamais havia imaginado antes. Ah, como fui ficando cansado! Como me retorci de dor, bocejei, quase cochilei e voltei a ficar desperto. Belisquei-me e me espetei, esfreguei os olhos e me levantei. Tornei a sentar-me e cutuquei Joseph para que ele me informasse se o clérigo em algum momento iria terminar. Estava condenado a ouvir aquilo tudo. Por fim, ele chegou ao primeiro do 71º, em meio àquele momento crítico, vi uma súbita inspiração que fez com que eu me levantasse e denunciasse Jabez Branderham como pecador daquele pecado que nenhum cristão precisa perdoar. Senhor, exclamei, sentado aqui, em volta dessas 4 paredes, suportei e perdoei as 490 partes de seu sermão. 70 vezes 7 vezes eu peguei meu chapéu e estive prestes a partir, e 70 vezes 7 vezes o Senhor absurdamente me forçou a voltar para meu assento.
O quadrigentíssima 91ª parte já é demais. Companheiro Martires, partam para cima dele, arrastem-no do púlpito, pulverizem-no até os átomos, para que o lugar que o conhece já não o conheça mais. És o homem, gritou Jabez, inclinando-se no púlpito depois de uma pausa solene. 70 vezes 7 vezes contorce o teu rosto, e 70 vezes 7 vezes eu consultei a minha alma. Isso é apenas fraqueza humana, também pode ser absolvido. Chegamos ao primeiro do 71º. Irmãos, executem nele a sentença escrita. Tamanha honra tem todos os santos. Com essa conclusão, toda a assembleia, erguendo seus cajados de peregrinos, correu para cima de mim, e eu sentei a arma para brandir em defesa, comecei a brigar com Joseph, meu agressor mais próximo e mais feroz, para tentar pegar o cajado dele. Na confluência da multidão, vários cajados chocaram-se. Golpes desferidos contra mim atingiram outras cabeças. Naquele momento, o som dos golpes e contragolpes dos cajados ressoava por toda a capela. A mão de cada homem voltava-se contra seu vizinho, e Branderham, não disposto a permanecer ocioso, demonstrou seu fervor com uma chuva de tapas fortes nas tábuas do púlpito, tão certeiros que, por fim, para meu alívio indescritível, despertaram-me. E o que aquele tremendo tumulto implicara? O que fizera o papel de Jabes na briga? Simplesmente o galho de um abeto que havia batido contra gelosia quando passou uma ventania e fizera as pinhas secas chacoalhar contra a vidraça. Ouvi, hesitante por um momento. Detectei o que me perturbava e em seguida me virei e dormi, e tornei a sonhar um sonho mais desagradável ainda do que o anterior, se é que isso é possível. Desta vez, lembrei que estava deitado no closet de carvalho e ouvia distintivamente a ventania e a neve que caía. Também ouvi o galho do abeto repartir seu som implicante e lhe atribuí a causa certa. Mas ele me irritava tanto que decidi silenciá-lo, se possível, e eu pensei. Levantei e tentei destravar o batente. O gancho estava soldado, uma circunstância observada por mim quando acordado, mas que eu esquecera. De todo modo, tenho de fazer esse barulho parar, murmurei, quebrando a vidraça com os nós dos dedos e esticando um braço para pegar o galho inconveniente. Em vez disso, meus dedos entrelaçaram-se com os dedos de uma gélida e pequena mão. O intenso pavor do pesadelo recaiu sobre mim. Tentei puxar o braço de volta, mas a mãozinha ficou agarrada a ele e uma voz deveras melancólica soluçava. Deixe-me entrar, deixe-me entrar! Quem é você? Perguntei, enquanto me esforçava para desvencilhar. Catherine Linton, respondeu a voz trêmula. Por que eu pensei em Linton? Eu havia lido Earnshaw 20 vezes mais do que Linton. Eu voltei para casa. Eu havia me perdido no pântano. Conforme ela falava, distingui vagamente o rosto de uma criança olhando pela janela. O terror apoderou-se de mim, e descobrindo que era inútil tentar sacudir o braço para me livrar da criatura, puxei o pulso dela pela vidraça quebrada e esfreguei-o para frente e para trás até que o sangue escorreu e encharcou a roupa de cama. Ainda assim, a criatura gemia. Deixe-me entrar. E seguia me agarrando de maneira obstinada, quase me levando à loucura de tanto medo. Como posso fazer isso? Disse pausadamente. Solte-me se quiser que eu a deixe entrar. Os dedos relaxaram e puxei minha mão pelo buraco, que com rapidez cobri fazendo uma pirâmide com os livros, assim como tapei os ouvidos para evitar ouvir o lamentoso pedido. Parecia manter os ouvidos tapados por mais de 15 minutos, ainda assim, no momento em que voltara a ouvir, vinha o triste lamento outra vez. Saia daqui, gritei. Jamais a deixarei entrar, nem que você suplique por 20 anos. Já faz 20 anos, lamentou a voz. 20 anos. Faz 20 anos que sou órfã. Naquele momento começou um arranhar fraco do lado de fora, e a pilha de livros moveu-se como se tivesse sido empurrada. Tentei pular da cama, mas não conseguia me mexer, então gritei bem alto no frenesi de pavor. Para minha confusão, descobri que o berro não era ideal. Passos apressados aproximaram-se da porta do meu quarto. Alguém abriu vigorosamente e uma luz brilhou pelos quadros que havia no topo da cama. Sentei-me, ainda trêmulo e secando o suor da minha testa.
O intruso pareceu hesitar e murmurou algo consigo mesmo. Por fim, ele disse quase sussurrando, claramente, não esperando uma resposta. Tem alguém aí? Achei melhor confessar a minha presença, pois eu conhecia as manhãs de Radcliffe e temia que ele continuasse a procurar caso eu ficasse calado. Com essa intenção, virei-me e abri os painéis de madeira, tão cedo que não vou esquecer o efeito produzido por minha ação. Radcliffe ficou de pé, perto da entrada, de camisa e calça, com uma vela pingando cera em seus dedos e o rosto tão branco quanto a parede atrás dele. O primeiro rangido do carvalho assustou-o como se fosse um choque elétrico. A vela soltou alguns metros de sua mão e a agitação dele era tanta que quase não a conseguia pegar no chão. É apenas seu convidado, senhor, gritei, desejando poupá-lo da humilhação de expor mais sua covardia. Tive a infelicidade de gritar enquanto dormia por causa de um apavorante pesadelo. Desculpe-me por tê-lo incomodado. Que o diabo o carregue, Sr. Lockwood. Quem dera o senhor fosse para... Começou meu anfitrião, colocando a vela sob uma cadeira, pois achou impossível segurá-la com firmeza. E quem foi que o trouxe para este quarto? Prosseguiu ele, afundando as unhas nas palmas das mãos e rangendo os dentes para apaziguar as convulsões maxilares. Quem foi? Quero expulsar desta casa agora mesmo quem fez isso. Foi-se a criada Zayla, respondi, jogando-me no chão e rapidamente vestindo minhas roupas. E eu não me importaria se a expulsasse, Sr. Radcliffe, pois ela merece muito. Presumo que ela queria, à minha custa, conseguir mais uma prova de que esse cômodo é assombrado. Bem, ele é. Está infestado de fantasmas e duendes. O senhor tem todo o motivo para mantê-lo fechado, pois ninguém lhe agradeceria por um cochilo em tal covil. O que o senhor quer dizer? Indagou Radcliffe. E o que o senhor está fazendo? Deite-se e continue aqui pelo resto da noite, já que o senhor está aqui. Mas, pelo amor de Deus, não repita aquele barulho horrendo. Não há desculpas para aquilo, a não ser que tenham cortado sua garganta. Se aquele pequeno demônio tivesse entrado pela janela, provavelmente teria me estrangulado, retruquei. Não vou suportar outra vez as perseguições de seus hospitaleiros ancestrais. Não era o reverendo Jabez Branderham, parente seu por parte de mãe? E aquela garota atrevida, Catherine Linton, ou Earnshaw, ou como quer que ela fosse chamada, deve ter sido trocada ao nascer. É uma pequena alma do mal. Ela me disse que faz 20 anos que anda penando, uma punição justa pelas transgressões em vida. Não tenho dúvida. Essas palavras mal foram ditas quando me lembrei da associação do nome de Radcliffe ao de Catherine no livro, que havia escapado totalmente da minha memória até ser trazida de volta. Fiquei corada pela minha falta de consideração, mas sem demonstrar ter mais consciência da minha ofensa, apressei-me em acrescentar. Senhor, a verdade é que eu passei a primeira parte da noite. Nesse ponto, detive-me. Eu estava prestes a dizer, lendo com afinco esses volumes antigos, mas isso revelaria meu conhecimento de que havia sido escrito à mão e o que havia sido impresso naqueles livros. Então, corrigindo-me, prossegui, soletrando o nome talhado no parapeito da janela. Uma ocupação monótona, calculada para me fazer dormir, como contar ou... Esse capítulo é bem longo, tá, galera? Tem mais coisa ainda, tá? Muito mais. O que pode o senhor estar querendo ao falar comigo dessa maneira? Esbravejou Radcliffe com veemência. Como? Como ousa, bem embaixo do meu teto? Deus, ele só pode estar louco para falar desse jeito. E levou a mão à testa com raiva. Eu não sabia se me ressentia do linguajar dele ou se tentava me explicar, mas ele pareceu tão abalado que me compadeci e voltei a falar dos meus sonhos, afirmando que jamais ouvira o nome Catherine Linton antes. Mas, depois de lê-lo tantas vezes, isso produziu em mim uma impressão que tomou forma de gente quando minha imaginação já não estava mais sob meu controle. Radcliffe lentamente caiu para trás do móvel, que continha a cama. À medida que eu falava, por fim, acabou se sentando nela, quase escondido de vista. Presumi, no entanto, por causa de sua respiração irregular e entrecortada, que ele se esforçava para dissipar um excesso de emoção violenta. Não querendo deixá-lo perceber que eu notara isso, prossegui com a minha toalete bem ruidosamente, olhei para meu relógio e falei comigo mesmo sobre a demora com que a noite passava. Ainda não são nem 3 horas da manhã.
Eu poderia jurar que já deveriam ser 6. O tempo fica estagnado aqui. Nós certamente fomos deitar às 8. Sempre às 9 no inverno e acordamos às 4, disse meu anfitrião, contendo um gemido de irritação e como imaginei pelo movimento de seu braço, secando uma lágrima dos olhos. Senhor Lockwood, acrescentou ele, o senhor pode ir para o meu quarto. Só atrapalharia as coisas descendo as escadas tão cedo assim, e sua gritaria infantil mandou meu sono para o inferno. O meu também, retruquei. Vou passear pelo jardim até o raiar do dia e depois vou embora. E o senhor não precisa temer outra intromissão minha. Já estou cansado da busca pelo prazer em sociedade, seja na cidade, seja no interior. Um homem sensato deve encontrar companhia suficiente em si mesmo. Que agradável companhia, murmurou Radcliffe. Pegue a vela e vá para onde quiser. Irei me juntar ao senhor em seguida, mas não vá para o jardim, pois os cachorros estão soltos. Quanto ao interior da casa, a Juno fica de guarda e... Não, o senhor só pode passear pelas escadas e pelos corredores. Mas saia daqui. Encontrarei o senhor em um instante. Quanto a sair do quarto, obedeci. Mas ignorante quando ao lugar onde davam os estreitos corredores, fiquei parado e testemunhei, involuntariamente, uma das superstições do meu senhorio que contradizia seu aparentemente bom senso. Ele subiu na cama, empurrou com violência a janela até que ela se abrisse e teve um acesso incontrolável de choro. Entre, soluçava ele. Cat, venha sim, venha, só mais uma vez, só, querida do meu coração. Ouça-me, dessa vez, Catherine. Por fim. O espectro demonstrou capricho comum aos fantasmas. Não deu sinais de existência. No entanto, o vento e a neve entraram violentamente pela janela, chegando inclusive onde eu estava, e apagaram a vela. Havia tanta angústia no torrente de dor que acompanhou aquele delírio que minha compaixão me fez revelar aquela sandice. E me afastei, um tanto com raiva de haver escutado aquilo e irritado por haver contado meu pesadelo ridículo, pois ele havia causado aquela agonia. O motivo por trás disso estava além da minha compreensão. Desci com cautela para o andar de baixo e chequei a copa, onde um resto de fogo, com as brasas bem compactadas, permitiu-me reacender a vela. Nada se movia, exceto uma gata cinzenta e mosqueada que saiu das cinzas e me cumprimentou com um miado queixoso. 2 bancos em formato de semicírculo praticamente cercavam a lareira. Estendi-me em um deles, e o Green Malkin subiu no outro. Estávamos os 2 cochilando quando alguém invadiu nosso retiro, e era Joseph, descendo por uma escada de madeira que desaparecia em uma porta no teto. A entrada para sua mansarda, presumo. Ele lançou um olhar sinistro para a pequena chama que o havia atiçado. Tirou o gato do seu lugar e, ocupando assento vago, começou a operação de encher um pequenino cachimbo de fumo. Minha presença em seu sacrário era evidentemente percebida como um toque de insolência vergonhoso demais para ser comentado. Ele botou o cachimbo na boca, cruzou os braços e começou a fumar. Deixei-o desfrutar desse luxo sem importuná-lo, e depois que soltou o último aro de fumaça no ar e deu um suspiro profundo, ele se levantou e foi embora de modo tão solene quanto havia entrado. Passos mais largos haviam entrado em seguida, e abri minha boca para dar um bom dia, mas voltei a fechá-la, sem conseguir comentar, pois Hareton Earnshaw estava fazendo sua oração em voz baixa, com uma série de pragas dirigida contra cada objeto em que tocava, enquanto procurava em um canto uma pá para abrir caminho entre os montes de neve. Olhou de soslaio para a parte de trás do banco, dilatando suas narinas, e não se deu trabalho de trocar as cortesias comigo ou com minha companheira, a gata. Presumi, por sua causa de preparativos dele, que já era permitido sair dali, e saindo de meu duro assento, fiz menção de segui-lo. Ele percebeu isso e apontou para uma porta interna com a ponta de sua pá, dando a entender, por meio de um som não articulado, que aquele era o lugar para onde eu devia ir para casa, caso quisesse sair de onde eu estava. A porta dava para dentro da casa, onde as mulheres já estavam despertas. Zayla lançava chaminé acima usando um enorme folhe, e a senhora Radcliffe, ajoelhada à beira da lareira, lia um livro à luz de chamas.
Ela ergueu uma das mãos e deixou-a imposta entre o calor da fogueira e seus olhos e parecia absorta em sua ocupação. Só desviava a atenção para repreender a criada por tê-la descoberto de chispas ou para espantar um cachorro, que, de quando em quando, colocava o focinho em seu rosto. Fiquei surpreso ao também ver Heathcliff ali. Ele estava de pé perto do fogo, de costas para mim, e acabava de terminar de vociferar contra a pobre Zila. Ela apenas interrompia o trabalho dela, dando puxões em seu avental e resmungando, indignado. Ele, não é ela não, ele. E você, sua inútil, explodiu ele enquanto eu entrava, virando-se para a Nora e empregando um epíteto tão inofensivo quanto pata ou ovelha, mas em geral representado por reticências. Aí está você outra vez, nessa folga. Os outros ganham seu pão, você vive da minha caridade. Deixe esse lixo de lado e encontre algo para fazer. Você, aí ele foi interrompido. Vou deixar meu livro de lado, porque o senhor é capaz de me obrigar caso eu me recuse, respondeu a jovem, fechando o livro e lançando-o sobre uma cadeira. Não vou fazer nada além do que eu quiser, por mais que o senhor gaste sua língua de tanto xingar. Heathcliff levantou a mão, e a interlocutora correu até uma distância segura, obviamente já familiarizada com o peso da mão dele. Não tendo nenhum desejo de me entreter com uma briga entre cão e gato, andei para frente com rapidez, como se ansioso para partilhar do calor da lareira, ignorando ter algum conhecimento da briga interrompida. Cada um deles tinha decoro bastante para suprimir novas hostilidades. Para evitar a tentação, Heathcliff colocou os punhos cerrados nos bolsos. A senhora Heathcliff franziu os lábios, caminhou até um assento à distância e cumpriu sua palavra, fazendo papel de estátua durante o restante da minha estada, que não foi longo. Recusei o convite para tomar café da manhã com eles e, ao primeiro raio da aurora, aproveitei para passar ao ar livre, que agora estava limpo e sem ventos e frio como gelo impalpável. Meu senhorio gritou para que eu parasse antes de chegar ao final do jardim e ofereceu-se para atravessar o pântano comigo. Que bom que ele fez isso, pois o outro lado do morro era um ondulante e branco oceano. As elevações e as depressões não correspondiam às elevações. Desculpa. Muitos buracos estavam cheios até a borda, e diversos montes e refúgios de pedreira haviam desaparecido do mapa que eu havia feito mentalmente durante minha caminhada do dia anterior. Eu havia reparado em um dos lados da estrada, a cada 6 ou 7 metros, em uma fileira de pedras erguidas na vertical, que continuava por toda a extensão daquele ermo. Elas haviam sido erguidas e caiadas para servir de guias no escuro, e também para quando uma nevasca, como o atual, fizesse as pessoas se confundir entre os profundos pântanos de cada lado e o caminho mais firme. Mas, exceto por um pontinho sujo aqui e ali, qualquer vestígio de sua existência havia desaparecido, e minha companhia achou necessário me avisar constantemente para eu me virar para a direita ou para a esquerda em momentos em que eu achava que estava seguindo corretamente as curvas do caminho. Conversamos pouco, e ele parou na entrada do parque de Thur's Cross, fazendo que dali para frente eu não tinha como errar o caminho. Nossa despedida limitou-se a uma cena de cabeça apressado, e depois eu segui em frente, entregue aos meus próprios recursos, pois a casinha do guarda ainda estava desocupada. A distância do portão até a granja é de mais de 3 quilômetros. Creio que devo ter percorrido mais de 6 quilômetros, pois me perdi entre as árvores e me afundei em neve até o pescoço. Um aperto que só aqueles que já o viveram são capazes de entender. De todo modo, não importa quão longas foram as minhas andadas. O relógio bateu 12:00 quando entrei na casa, e isso deu cerca de 1 hora para cada quilômetro de caminho normal do Morro dos Ventos Vivantes até ali. Meus empregados apressaram-se para me dar as boas-vindas, exclamando de maneira tumultuada que eles haviam desistido completamente de mim. Todos supuseram que eu havia morrido na noite anterior, e eles estavam se perguntando como deveriam organizar as buscas pelos meus restos mortais. Pedi que eles ficassem calados, agora que eu havia voltado, e sentindo-me embotado até o âmago, arrastei-me escada acima,
de onde, depois de vestir roupas secas e de andar de um lado para o outro por cerca de 30 ou 40 minutos para restaurar o calor do corpo, fui para o meu escritório, debilitado como um gatinho, fraco demais para desfrutar do alentador fogo e do café fumegante que a criada havia preparado para meu revigoramento. Então, né, final do capítulo número 3, eu fiquei com a voz um pouco rouca, tô 35 minutos aqui. Mentira, eu tô quase 1 hora falando, porque eu gravei o segundo capítulo também. Então, minha voz fica rouca muito facilmente, quando eu come soros. Então, ó, deixa essa like, se inscreva aí, peça sugestões de livros, que eu vou estar tentando trazer aqui, mas eu vou terminar esse livro aqui do Morro dos Ventos Uivantes e já vou começar outro, ok? Espero que gostem. Tchau, então.